Quando eu tive contato com um trabalho chamado Reconexão, a primeira coisa que aconteceu comigo foi não acreditar naquilo que eu estava acessando, naquilo que eu estava tendo esse primeiro contato. Por quê? Nossa, imagina um trabalho que leva a gente a um processo muito maior de busca, de expansão, de acessar o motivo, de acessar a nossa missão, de levar a gente para o caminho dessa missão, desse propósito. E era isso. E era isso que a Reconexão se propunha, levar a gente a um processo maior, a um processo de expansão dessa forma. E é claro, né? A primeira coisa que me veio foi, não, peraí, isso é demais. Como funcionava para mim? Eu tinha todo um trabalho ligado à meditação, a um processo da Índia, eu buscava muito coisas ligadas a todo aquele processo Vaishnava, a um processo Vedanta. E aí? Como que isso deveria ser para mim? Como isso ia funcionar? Era muito estranho. Mas mesmo assim, eu estava fora do país naquele momento, e eu estava tendo acesso a esse trabalho fora do país, né? E eu acabei me jogando nesse trabalho para ver como funcionava. E eu acabei fazendo a formação para trabalhar com isso, meio com o pé atrás. Por que meio com o pé atrás? Eu era ligado naquele momento a um mestre, a um guru, né? Indiano, chamado Satya Sai Baba, e ele tinha o quê? Ele era ligado a um processo chamado EVH, Educação Valores Humanos. E nessa Educação Valores Humanos tinha lá não violência, verdade, retidão, amor, paz e verdade, né? Você imagina como é que eu iria passar aquilo para as pessoas de uma forma que não fosse verdadeiro? Bem, eu passei pelo processo e o processo trouxe muitas mudanças, mas muitas mudanças na minha vida. Foi escandaloso o que aconteceu naquele momento, porque eu não esperava eu acessar esse padrão. Mas eu achei que era uma coisa só comigo. Por que uma coisa só comigo? Porque de repente eu estava num processo maior de busca. Eu sempre tive uma busca tão grande, como vocês, aqueles que me conhecem sabem, né? Era uma busca tão grande. E não, aquilo veio porque eu estava buscando. Bem, o caminho continuou e eu comecei a fazer. E algumas pessoas que viram o que estava acontecendo comigo se empolgavam. Bem, as pessoas começaram a ter transformações. E as transformações ocorreram de ponta a ponta no país, porque eu viajava muito divulgando esse trabalho. Eu já comecei a confiar um pouco mais. Afinal, aquele processo da verdade, né? Eu comecei a acreditar um pouco nesse processo da verdade. E nesse acreditar no processo da verdade, o que aconteceu? Eu comecei a fazer, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Comecei a fazer um pouco na Europa também, em pessoas que eu viajava para um lado e para o outro, dando palestras, fazendo atendimentos. E cresceu. E as pessoas começaram realmente a ir em direção ao caminho da sua missão, ao caminho do seu propósito. Isso é muito bacana. E o que é essa tal de reconexão? Como ela funciona? É dito que a gente tem uma malha magnética. Essa malha, em algum momento da nossa existência planetária, ela foi cortada, ela foi desligada. Você fica, nossa, que interessante. Foi exatamente o questionamento que eu tive no início, né? Me veio muito isso. Nossa, que interessante, como pode uma coisa dessa ocorrer? E ao ser desligada essa malha, ela que estaria ligada ao nosso corpo, né? A gente largou de ter uma conexão total com o planeta, com a malha planetária. Essa malha planetária ela está ligada à malha do universo. Então a gente acabou não pegando essa conexão que viria do universo, que ela viria até a malha planetária, que chegaria até a gente. O que é feito na reconexão? A gente religa essa conexão. A gente chama de linhas axotonais. Essas linhas são religadas e ao ser religada a gente volta a ter a conexão com o universo. O que é essa conexão? O que ela traz de interessante? Ela traz informações. Ela vem luz, informações chegando até a gente. E essas informações são interessantes porque são as nossas informações. Então, muitas vezes a gente vive uma vida que não é nossa. Como viver uma vida que não é nossa? Imagina que, de repente, meu pai é advogado e toda a família é advogada e eu vim aqui para ser músico, para ser engenheiro, médico, não importa. E eu acabo sendo advogado. E eu vou ver aquela vida que eu vou empurrando, porque eu já ganho dinheiro com aquilo, tá tudo bem, eu já tenho um relacionamento com o advogado, e vou levando. Mas eu não vim aqui para ser isso. O motivo de eu ter vindo aqui foi outro. Foi trabalhar com cura, como um médico de repente deveria trabalhar, né? Trabalhar construindo lares
como um engenheiro deveria trabalhar e por aí vai. Não importa. Eu falo que não existe aquela melhor ou pior atividade, existe como fossem cores, vermelho, amarelo, azul, verde, sabe? Então, você ser um lavrador, você ser um músico, você ser um engenheiro, você ser um médico, sabe? Só mudaria de cores, porque teria tudo a gente acessando o caminho da nossa missão. Então, o que acontece na reconexão? A gente começa a ser recolocado. Recolocado onde? No caminho da nossa missão, no caminho do nosso propósito. E isso é muito interessante. É claro que é um passo grande, porque às vezes, quando a gente faz uma reconexão, várias mudanças vêm e as pessoas ficam, eu não quero passar por isso. Não querer passar por isso está muito ligado a você ficar num estado que muitas vezes você está vivendo uma vida que não é sua. Então, eu falo que para fazer uma reconexão, muitas vezes a gente tem que ter peito. Peito, disposição, determinação para ir em direção a um processo maior. Então, tá disposto? Sim. Não, eu vim aqui para viver uma vida que... sabe aquela vida, uma vida xoxa, sabe? Num campeonato de futebol é o time pequeno, que vai só lá para representar, nunca vai ser campeão. Não, isso aí é só para eles, para mim não. Então, está muito ligado a isso. O que você vem fazer aqui? Qual é o tipo de vida que você vem fazer aqui? Você vem disputar as pontas do campeonato ou você veio, sei lá, só um representantezinho? Nisso se refere à reconexão. Entrar no caminho da sua missão, no caminho do seu propósito. E aí sim, aí muitas vezes, na maioria das vezes a gente vai conseguir chegar na ponta do campeonato, chegar a ser campeão nessa vida. Ao acessar lá a uma idade mais avançada, você vai pensar que realmente valeu a pena estar aqui. Eu não vim aqui à toa.